Bom dia. Romanos 6. Carta aos Romanos, capítulo 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? A graça foi manifestada, hoje nós podemos ter vida em Jesus, podemos ser salvos, viver eternamente em Jesus. Não vivemos mais na lei, vivemos na graça. E Jesus veio para levar todos os nossos pecados. Não quer dizer com isto que agora eu posso pecar ainda mais para que realmente a graça de Deus seja manifestada. Não, de maneira nenhuma. Porque se nós estamos mortos para o pecado, não tem condição de o pecado dominar mais, não tem condição do pecado agir em nossas vidas. As pessoas às vezes fazem confusão entre o pecado e o diabo. Existe uma separação. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à palavra de Deus. Pecado é nossas rebeldias, são as nossas desobediências, são quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Isso aí sim é o pecado. Quando nós cometemos esse tipo de coisa, alguma rebeldia, alguma desobediência, então o diabo tem legalidade para agir em nossas vidas. Porque como nós nos afastamos do Senhor, então o diabo se aproxima. E o diabo também não nos obriga a fazer nada. Eu vejo pessoas falando, não, eu fiz isso porque o diabo me fez fazer. Não, ele não faz. O máximo que o diabo faz é lançar pensamentos, setas, dardos inflamados, se insinuar para fazer com que você cometa um erro, cometa o pecado. Ele te induz. Agora, se você cair nessa, se você cometeu o pecado, está dando legalidade. Mas se você está morto, está morta para o pecado, ou seja, você está morto ou morta para o mundo, não vai vir nenhuma tentação que você não possa resistir. O que a palavra de Deus fala? Não sobreveio tentação, senão humana. Mas fiel é o Senhor que nos dá o escape. Então, olha bem. Se eu sou morto para o pecado, para os desejos carnais, eu não vou cometer o erro. O diabo, por mais que ele tente me influenciar, ele não vai conseguir nada. Ele vai fazer você fazer isso, fazer aquilo. Não, ele induz. Ele vai fazer eu cometer adultério? Não. Ele vai fazer eu cometer a fornicação? Uma desonestidade? Maldade, um erro, qualquer coisa, não. Por que não? Porque eu sei que o meu mestre, a vida, que é Jesus, deixou bem claro que eu não posso fazer. Então não vou fazer. Nós temos que ser mortos para o pecado. O pecado não pode dominar sobre nós. Nós temos um exemplo na Bíblia lá, quando a mulher de Potifar tentou de todas as maneiras seduzir José.
No último estágio, você teve que deixar a roupa lá na mão dela e sair correndo, fugindo. Ele fugiu do pecado. Ele resistiu. Paulo não fala, nós não resistimos ainda até a morte. Nós temos que resistir. Nós somos mortos para o pecado. Versículo 3 fala assim: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados em sua morte? Nós fomos batizados na morte de Cristo. O que é o batismo para nós? É quando nós realmente confessamos o Senhor, quando nós, de uma maneira pública, assumimos ali que nós o queremos, nós o desejamos, nós queremos viver em conformidade com a sua palavra. Então, o que é que nós fazemos ali? O que significa o batismo? É quando você decide sepultar, ou seja, matar, assassinar, acabar com o velho homem, com a velha mulher e renascer em Cristo. Assim como Cristo morreu e reviveu, Deus Pai deu vida, ele ressuscitou, da mesma forma nós ali no batismo, nós morremos junto com a morte dele. Antes nós mentíamos, agora não minto mais. Antes nós adulterávamos, agora não adulteramos mais. Antes nós fornicávamos, agora não fornicamos mais. Antes éramos desonestos, agora somos honestos. Mudar. Aquele velho homem, aquela velha mulher morreu. Enterrou. Acabou. É isto que nós temos que assumir. E renascer em Cristo. Foi na morte de Cristo que nós fomos batizados. Na morte dele, não foi na vida dele, não. Porque para termos vida, nós temos que morrer primeiro. Se nós não morrer, nós não vamos ter vida. Como que nós vamos ressuscitar se nós não morremos? Então, primeiro, vamos matar nossa carne, nossos desejos, e saber que a partir de agora não temos direito mais de pecar. Mas Jesus é a graça, ele veio para perdoar nossos pecados, então nós podemos pecar agora a fim de que a graça dele apareça mais, seja mais ressaltada? Não. Ele diz para nós não pecarmos. Ele diz, vai, não peques mais. Se nós pecarmos, continuar pecando de uma maneira deliberada, nós estamos rindo, escarnecendo do sacrifício dele, do sacrifício da cruz. Portanto, não podemos fazer, nós somos mortos para o pecado. O versículo 4 fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma nova vida. É isso. Sepultados com ele no batismo. As pessoas, tem muitos que acham que o batismo é só ali, tomar um banho de piscina, de cachoeira, no rio, sei lá onde. Outros, com muita denominação, não tem que fazer curso de batismo, isso, aquilo. Não. Você tem que saber o porquê que você está batizando. Você tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Agora eu quero ser uma nova pessoa. Quero ser um novo homem em Cristo. Quero ser uma nova mulher em Cristo. Assim como ele morreu um dia, aquele velho homem vai morrer agora. Matar ele. Isso não quer dizer que a partir daí você não tem lutas. Tem. Tem lutas. Mas só que você vai perseverar e vai vencer. Eu já vi algumas pessoas falar comigo, olha, eu
eu ainda fumo, eu bebo, vou me batizar. Tá, eu concordo. Até que você até agora tenha visto ou tenha algumas práticas. Mas depois que você se submeteu ao seu batismo, aquelas práticas ali têm que ser abandonadas. Não adianta falar que você batizou no Senhor, mas aí logo depois você continua ainda. Você continua bebendo, você continua fumando, você continua no adultério, você continua no erro. Então o batismo para você não valeu nada. Você está acumulando pecado sobre pecado na sua vida. Nós nos batizamos em Jesus, na morte de Jesus. E porque nós sabemos, nós temos certeza que nós vamos viver com Ele e no momento certo nós viveremos eternamente ao seu lado. Versículo 5. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venha servir ao pecado. Por esse motivo nós fomos unidos. Nós estamos unidos a Jesus. Se nós estamos aqui unidos a Ele, vivendo de acordo com a palavra dEle, vivendo o evangelho dEle, não mais nas rebeldias, não mais no pecado, mas agora vivendo em espírito com Ele, com certeza absoluta, nós também seremos ressuscitados como Ele foi. Nós também teremos vida eterna assim como Ele tem. Que é a promessa do Pai. Essa promessa é para todos nós. Porque antes a nossa origem é o pecado desde Adão. Adão pecou, logo todos pecaram e destituídos estão do seu poder. Está na Bíblia, a palavra do Senhor. Então, se nós, naquela origem ali, do pecado, vivendo no pecado, nós, Cristo veio, nos libertou do pecado, nos libertou daquele jugo pesado. Nós não podemos agora querer continuar nesse mesmo jugo. Nós não podemos querer continuar no pecado. Ah, não, porque agora Jesus já levou todos os meus erros, meus pecados mesmo, então eu cometer um pecado aqui, o outro ele vai me perdoar. Não adianta nós irmos para pecar deliberadamente, achando que com isso ele vai nos livrar, vai nos libertar. Porque não é assim. Aí nós estamos brincando. Aí versículo 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Nos sepultamos, nos matamos velho homem, velha mulher. Renascemos em Cristo. Ah, mas antes eu cometi esse, mas aqui um monte de pecados. Mas agora você se entregou a Cristo, você se batizou, matou o velho homem, a velha mulher, acabou. Aqueles pecados não existem mais. Por quê? Você morreu. Aquela pessoa pecadora, aquela que cometeu aqueles pecados, morreu. Então não há mais lembrança daquilo. Deus sequer lembra daquilo, ele já lançou no mar do esquecimento. Por quê? Aquela pessoa pecadora morreu. Quem é que nasceu agora em Cristo? Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Como está lá em 2 Coríntios 5. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é quem está em Cristo Jesus. Então, cometemos pecados esse, aquele, tudo bem, mas agora nós estamos em Cristo. Nós morremos, aquela velha pessoa, aquele velho homem morreu.
Então, não existe mais sombra do pecado. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora eu sou nova pessoa. Eu batizei, eu ressuscitei em Cristo Jesus. Então eu vou andar de acordo com Ele. Não sou mais trevas, agora eu sou luz, eu vivo na luz. Eu vou andar de acordo com a luz. Ah, pastor, mas uma pessoa vem para ele e fala: pastor, mas eu sei que no passado eu fiz isso me incomoda. Não, o diabo vai ficar querendo nos acusar. O diabo, o nome dele quer dizer acusador. Mas você tendo conhecimento da palavra, aí, aquele foi no passado, agora não, sou uma nova criatura. Versículo 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Jesus morreu. Tem muitas pessoas, religiões, eles não gostam de admitir que Jesus morreu. Acham que foi uma transição somente. Mas Jesus morreu. Estava em carne, ele morreu. Mas Deus Pai ressuscitou o terceiro dia, como estava previsto que isso aconteceria. Portanto, Jesus jamais morrerá novamente. Ele já passou pela morte, ele já venceu a morte. Então a morte não tem mais poder sobre ele. E nós também venceremos a morte. Nós também seremos igual a ele. Seremos iguais a ele. A morte não terá poder sobre nós, se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Se nós estivermos vivendo o evangelho da graça. Se nós estivermos vivendo as boas novas do reino. Aí sim. Caso contrário, não. Nós estivermos vendo o evangelho do rei, estamos seguindo Jesus. Não, nós somos uma nova criatura. E nós teremos vida e vida eterna, vida em abundância nele. Versículo 10 fala: porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto viver, vive para Deus. Morrer não morremos por pecado. Mortos. Nós temos que estar mortos para o pecado. Né? Assim como um defunto, uma pessoa morta, não pode fazer nada, está morto, já era. Se nós estamos mortos para o pecado, nós não cometemos pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Se nós estamos mortos para o pecado, o diabo não consegue nos influenciar para que nós venhamos cometer pecado. Por quê? Nós não tem mais. Estamos mortos para o pecado. Então, nada que você possa fazer vai fazer com que pecamos. Não existimos mais para o pecado. Mas vivemos para Deus, né? Versículo 11. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, quando ela fala: não, o pecado, estou morto do pecado, não tem nenhum poder. Mas quem é que as pessoas que infelizmente vivem no pecado, praticam o pecado? São aquelas pessoas que acham que elas têm direito de viver em diversão. Tem direito a viver o melhor daqui desse mundo. Tem direito de desfrutar o melhor. Isso fala porque não conhece a Bíblia.
Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que o príncipe deste mundo não é ele. Está lá em João. Fala, olha, eu não sou o príncipe do mundo. Vamos sair daqui, antes dele ser preso, né? Ele disse, olha, vamos nos retirar, porque o príncipe desse mundo, ele está se aproximando. Isso foi uma das vezes. Ele falou outras vezes também sobre a questão do príncipe do mundo. Em João 16, ele disse assim, do 8 diz assim, versículo, quando então ele vier, convencerá ao mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo não é Jesus. Este mundo jaz no maligno. Este mundo está morto no maligno. Temos que entender isto. Por este motivo, nós temos que aprendermos vivendo de uma maneira morta para o mundo. Esse mundo que está morto no diabo. Ah, não, pastor, é porque eu gosto de sair com meus amigos, com minhas amigas, para beber, para isso, para aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. Está de acordo com a vontade do Senhor? Não, não está, então sai fora. Vamos nos submeter ao Senhor. Ah, mas eu gosto, tá, mas você tem que se matar. Tem que estar morto para o pecado, morto para o mundo. Isso que é preciso fazer. Versículo 12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecedes às suas vontades. Não deixe a sua carne gritar, não deixe a sua carne dominar. Homens casados, mulheres casadas, ficam olhando para outras pessoas que não seus cônjuges, ficam desejando. Às vezes não comete o ato em si, mas só em desejar já pecaram. Jesus deixou isso bem claro. Hoje com a internet, no Face, no WhatsApp, por aí fora, tá tendo muito adultério. Ah, mas eu nunca fiz, de fato nunca aconteceu. Não é mais só em querer desejar, só em você ficar trocando fotos, já aconteceu. Você vai para o inferno, independente de você estar indo na igreja ou não, independente de você estar orando ou não. Ah, eu não peco, mas só que de vez em quando escapola uma mentirinha. Está morto no maligno, está morto no diabo. É sua carne, eu tenho que se obrigar. A partir de hoje eu não faço nada disso. Viva em Jesus. Seja uma pessoa morta para o pecado. Versículo 13 diz assim, tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como quem foste levantados da morte para a vida. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Não, por que minhas pernas podem me conduzir, meus pés, para o lugar errado? Ou para ferir, para machucar, para chutar alguém? Ou meus braços? Ou meus olhos? Qualquer parte do nosso membro? Não, então nós temos que nos oferecer ao Senhor. Nós somos nova criatura, nós renascemos, nós passamos no batismo, nós somos nova criatura, então vamos nos oferecer ao Senhor. O meu corpo pertence ao Senhor, as minhas mãos é do Senhor para fazer a obra do Senhor, fazer a vontade dEle. As minhas pernas, todo o meu corpo. É isto que nós devemos agir, é desta maneira. Nós temos que oferecer o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como sacrifício do Senhor. E não oferecer a nós mesmos, não, que eu tenho que fazer isso, aquilo que é para mim, não.
diferente. Versículo 14 fala, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode ter poder sobre nós. No passado ele ainda tinha, quando existia a lei. Quando a lei prevalecia, quando eu tenho falado bastante sobre a lei. A lei, ela apontava os erros, os pecados, mas não apontava a solução. Enquanto você estivesse debaixo da lei, você está no pecado. Mas hoje eu vejo debaixo da graça. Jesus veio e cumpriu toda a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Então nós somos fortes, nós somos vitoriosos. Versículo 15. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma nenhuma. Ah, não, quer dizer que agora a lei não existe mais, então o pecado, Jesus levou todo o pecado, então posso esbanjar, esbaldar, pecando aí, que eu vivo na graça. Não. Não foi inútil, Jesus não veio, não foi só para levar aquele pecado, não. Ele levou todos os pecados que nós tínhamos cometido e que vamos cometer também. Ou seja, Jesus não permite que nós venhamos a pecar novamente. Quando ele nos dá o conhecimento, nos dá a revelação na palavra dele, abrindo nossos olhos para nós não pecarmos mais. É para nós não vivermos mais no pecado. Agora, se teimarmos em fazer isso, volto a insistir, nós estamos rindo do sacrifício da cruz, nós estamos rindo da sua morte. Versículo 16 fala assim, ó, não estáis informado de que ao vos entregardes alguém como escravos para lhes obedecer, sois escravo deste, a que obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Exatamente, nós somos servos, nós somos escravos. Ah, nós entregamos o pecado, então o pecado vai dominar. O pecado jaz à porta. Um exemplo. Hoje tem muita gente, tá? Eu sei de história de pessoas, de pastores, que vive dominada aí pelo pecado da pornografia. Ele é servo ali do pecado, ele é servo da pornografia. Tem pessoas que é do homossexualismo, outros é do adultério, outros é da desonestidade, de tudo, de todo tipo de coisa. Mas estão pecando, estão longe do Senhor. Realmente eles não estão mortos para o pecado. Se não estão mortos para o pecado, não estão vivos para Cristo. Para nós estarmos vivos nele, nós temos que estar mortos para o pecado. Isso é claro, transparente. Senão não estaremos. Se nós estamos praticando pecado, nós somos servos do pecado. Ah, nós praticamos justiça, vivemos em conformidade com a palavra do Senhor. Então nós somos servos do Senhor. É isso que nós temos que ser, servos do Senhor. Todavia, a graça de Deus, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecesse de coração à forma do ensino que fosse submetido. Vós foste libertos do pecado e vós tornaste escravos da justiça. Graças a Deus por todos. Mesmo que antes vivia no pecado, nos erros, mas um dia se arrependeu, se converteu ao Senhor, entregou-se nas mãos do Senhor, sepultou o velho homem, sepultou a velha mulher, e hoje é uma nova criatura em Cristo. É uma pessoa que é morta para o pecado. Graças a Deus. Graças a Deus, porque ela terá luz, ela terá vida. Ela terá vida e vida em abundância. A promessa do Senhor que
vida eterna se cumprirá na vida dela. Nós temos que estar mortos sobre o pecado. Mas eu não estou falando de religiosos, porque hoje muita gente lota os templos, né? Estão ali nos templos adorando aquele tipo de coisa, segundo eles, mas eles vão em busca, de receber uma bênção, alguma coisa. Eles querem que Deus dê alguma coisa para eles desfrutarem no mundo, para gastarem no mundo, como se o Senhor tivesse compromisso com isso. Essas pessoas, realmente, elas não... simplesmente tomaram um dia um banho de piscina, de cachoeira ou qualquer água. Só não foram realmente batizadas em Cristo Jesus. Elas não entregaram as suas vidas. Elas não sepultaram o velho homem. Elas não sepultaram a velha mulher. E são carnais, vivem na carne. E o diabo está ali aplaudindo. Porque o diabo quer isso. Porque elas não vivem realmente o evangelho do Senhor. Elas não praticam a palavra de Deus. Se nós queremos então, nos matar, nascer, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 19. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade, ainda maiores apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para justificação. Temos que ser uma nova criatura em Cristo. Eu li o livro de Romanos, capítulo 6, até o versículo 19. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia, à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.